316, que a definição das provas já passou. A senhora também era advogada no processo que eu julguei aqui também da professora? Foi a senhora, né? Agora que eu estou lembrando, mesma confusão. Ação ordinária número 316, 2011, autor Rinaldo Nogueira de Oliveira Filho, réu Universidade Federal Rural, Pernambuco e outros, entre outros. A audiência foi designada para coleta de depoimento das testemunhas indicadas pelo autor e pelos réus, né? Na oportunidade, estou deferindo de ofício o depoimento pessoal do autor Rinaldo Nogueira de Oliveira. Passo a colhê-lo. Seu Rinaldo, você entrou com ação contra a Universidade Federal Rural depois e fez alguns pedidos de afastamento de alguns servidores da Universidade Federal Rural, acusando-os de assédio moral, pleiteia indenização, pleiteia também abono de algumas faltas, né, que foram descontadas do salário. Então, o objeto da demanda é esse suposto assédio moral que foi praticado contra o senhor pela universidade e pelos seus gestores da época, né? O que o senhor tem a esclarecer sobre isso? O que o senhor Eu vou fazer essa acusação, né? As acusações. Eu vou fazer uma retrospectiva rápida. O objetivo principal da sindicância era apurar um incidente que houve dentro de uma sala em que eu chamei um diretor de ladrão. O diretor, mais precisamente, Jeová Severo de Lima. E essa sindicância, esse PAD, foi transformado em sindicância. E a partir da sindicância fizeram um apanhado da minha vida profissional desde 82. De 82 para cá, foram pegar até na Universidade Federal, onde eu trabalhei a princípio 8 anos. E a partir desse processo disciplinar que eles foram buscar lá atrás, isso aí também fez com que eu também fosse buscar também o assédio moral que eu vinha sofrendo desde lá atrás, quando era obrigado a ser transportado em carroceria de caminhão da cidade para o CTPPI atual UAST. Não só eu, mas como todos os outros funcionários, né? E a partir daí, como eu era sindicalista, eu comecei a combater esses vícios, também como descarregar caminhão, carregar caminhão, que não é coisa de servidor de nível médio ou de apoio. Mas esses abusos eram cometidos. Inclusive a ouvidora, a atual ouvidora, Denise Siqueira, da Universidade Federal, foi obrigada aqui a limpar chão na universidade. Então esse apanhado de lá de trás mostra que o assédio não só foi contra mim, foi contra todos os servidores. A coisa veio mesmo ganhar um novo contorno a partir de 2009, quando eu fui a Poços de Caldas, um congresso da Federação dos Sindicatos da Universidade, e ao voltar me deparei com falta. Estou aqui com documentos anexos, em que o senhor Carlos Romero assina, ou Jeová assina, o Carlos Romero endossa, nem eu, nem meu chefe imediato tomou ciência, me deixaram viajar, e quando eu retornei, as faltas estavam. Né? A partir daí, inclusive teve 3 sessões do Conselho Universitário para falar desse assunto, né? E nenhum foi registrado em ata. Isso vai ser mais explicitado no depoimento de Fernando Rigoredo Leite em Recife, que era conselheiro também. A partir daí também, quando eu voltei de Poços de Caldas, eu fui lotado do serviço, a princípio fui lotado no NTI. No NTI o chefe me avaliou muito mal. De forma que eu disse a ele, se eu tivesse um funcionário como esse aqui, eu já tinha mandado embora há muito tempo. Aí ele disse, não, mas eu não posso lhe liberar daqui. Eu disse, só que eu sou assistente de administração, não sou técnico em informática. Nisso eu formatava computador, trabalhava com software e hardware. Mas como ele era novo na casa, tal, em probatório e era chefe, ele simplesmente era suscetível à pressão, né? E ele avaliou muito mal. Depois reavaliou para que eu permanecesse lá, só que eu não permaneci mais. A partir daí eu fui trabalhar no serviço social. O serviço social estava lá de boa. Até que o senhor Carlos Romero me retirou do serviço social para lotar na COGÉ uma antessala dele para não fazer nada. Não tinha mesa, nem cadeira, nem computador, nem acesso ao sítio. Enfim, tem documentos aqui provando do senhor Luciano Galvão me pedindo para tirar de lá porque eu não estava sendo útil.
E nisso eu fiquei. Depois eu voltei da licença eleitoral em 18 de outubro de 2010. Disso, aí o senhor Carlos Romero já havia pedido 2 processos disciplinares contra mim. Um em 2009, que está aqui. Inclusive a comissão foi composta, não sei porque não foi à frente. E outra em 2010, em que ele me bota na sala para não fazer nada, para não ter mesa e pede processo disciplinar por desvia. Então o processo foi cruel, foi permanente, de 2009 até a data que eu tive que pedir transferência para a Recife. Porque o assédio saiu do trabalho e chegou até a sala de aula. Infelizmente. Por que você diz isso? Hã? Por que chegou até a sala de aula? Porque chegou até a sala de aula por conta do comportamento de certos professores. Chegou ao ponto que, quando eles faziam um trabalho em equipe, toda a equipe que eu estava recebia nota baixa. Seminário, o senhor sabe, né? Quando é seminário para você se expor, se expressar, o professor dá a nota que quer. Você estudava também, né? Eu sou aluno da universidade. Hoje é aluno. Hã? Hoje é aluno da universidade. Sempre fui, desde 2006, quando abriu a UAST, eu passei no vestibular de economia. Mas depois fui desligado por conta desse assédio, né? E aí fiz o Enem de novo e estou pagando as últimas 3 disciplinas depois que fiz o Enem. Quais são os professores que para o senhor praticar esse Oi? assédio? Quem foram os professores? Que prestaram assédio? A coordenadora do curso, Loraine Menezes, que esteve aqui na outra audiência, que orientava os professores. O senhor não colocou ela no fórum passivo, não? Não, eu não coloquei ela no fórum passivo, porque isso aconteceu depois de sair. Certo. Então não é objeto dessa ação. Não é objeto dessa ação. Qual foi o outro professor? Hã? Betânia era professora, não? Não, Betânia era presidente da comissão disciplinar que está aí. Betânia também, o senhor pediu o afastamento dela, foi? Betânia, Marinalva, Jaqueline. Não, esses daí foi Marinalva, Jaqueline, Betânia, Valmar, porque eles continuaram tramando. Porque depois, Romero, eu tinha que ser avaliado em junho de 2011 como servidor, já que eu ia para a última faixa. Então a Jaqueline, como estava no processo, se disse suspeita para me avaliar. Restou o senhor Luciano Galvão. O senhor Luciano Galvão, ele está aí fora. O senhor Luciano Galvão, ele se negou até novembro de 2012. Quer dizer, 1 ano e meses depois da data da avaliação. Ele se negou a avaliar. Aí eu perdi a paciência com ele deve estar anexando documento de um e-mail que eu mandei para ele. Porque cheguei em Recife e ele disse, está tudo bem, vou lhe avaliar. Quando eu cheguei lá no setor, ele disse, esse cara não vai te avaliar, o Luciano. Aí foi quando eu me desentendi e mandei encaminhar assim. Todo o processo de avaliação do servidor deve ser encaminhado à comissão interna de supervisão de carreira. O que é que ele fez? Ele mandou para o reitor, ele mandou para a procuradoria da Universidade para a doutora Nádia, ele mandou para todo mundo, menos para a comissão interna de supervisão de carreira. Até que depois desse incidente com ele encaminhou para a comissão interna de supervisão de carreira, que fez a avaliação em novembro. Mesmo assim, a direção da universidade se negou, alegando que eu estava respondendo processo disciplinar. Isto é, eu já estava sendo punido antes de ser julgado. E aí eu levei até a reitora Maria José, e essa sim, se comportou como uma dirigente, e disse que está com quem o processo. Inclusive a senhora Betânia se pronunciou e disse ele não pode ser punido antes do trânsito de julgado. Deixa eu tentar organizar. São vários fatos que você está trazendo aqui. Você traz assédio moral enquanto funcionário e também enquanto aluno. O corpo discente da instituição, né? Da instituição. Isso desde quando vem acontecendo? Desde que ano? O senhor me disse no início que foi a partir de 2009. De 2009 ele aconteceu. Foi para Goiânia, aí foi para Posto de Caldas, em Minas Gerais. Lá, e quando voltou teve um processo para apuração dessas faltas, né? Aí eu notei que existia falta, Aí depois, o senhor Carlos Romero, depois que eu fui na Procuradoria-Geral da República denunciar o assédio, aí retiraram tudo. Mesa, cadeira, tudo. Essa denúncia de assédio foi quando na Procuradoria? Foi em julho, mais ou menos, julho de 2010.
O processo tem que ir lá na representação, A representação foi indeferida, mas eu fiz um recurso. mas não teve resultado, não. Esse processo disciplinar que o senhor comentou aqui, qual o resultado desse processo? A PAD, sindicância? Houve a sindicância. Qual o resultado? O resultado é que tem O senhor recebeu um relatório, né, em que pede um PAD contra mim pelo fato que aconteceu em 98. Já passou 5 anos, já prescreveu. Mas eles, a procuradora Nádia Leite disse que ele voltou a valer no momento em que eu como é que chama? Quando a comissão me perguntou se isso aconteceu, eu confirmei que sim. A partir da minha confirmação, começou a decorrer mais 5 anos. E aí estão pedindo esse PAD, assim como uma sindicância para apurar o roubo que aconteceu pelo diretor-geral Jeová Severo de Lima, e uma sindicância para apoiar, ou para também apurar o assédio moral a Gesiel Rodrigues de Lima, que também está aí. Mas não teve nenhuma punição ainda, não. Não, Já começou o PAD, já abriu o PAD? Que eu saiba, não. Só foi em sindicância, não foi? Só foi essa Em sindicância. relação a esse roubo, o senhor relatou também que o roubo foi daí que começou a confusão na instituição, né? O senhor acusou o Romero, o Jeová. Romero, de roubo. Não, o Jeová Severo. Jeová. Que crime foi esse? Como foi isso? Da época das construções, que ainda estão inacabadas Quando lá, foi isso? foi mais ou menos os vigilantes vão precisar mais a data, porque os 2 vigilantes estavam trabalhando com o irmão dele. Certo. Você não lembra a data, não. Mas como foi esse episódio aí? Ele estava transportando material de construção, porque Jeová morava numa casa lá dentro da instituição, e ele estava transportando cerâmica num carro de mão e desviando para dentro da casa de Jeová. Isso onde foi? Aqui em Serra Talhada? Aqui em Serra Talhada. Na época da construção da sede? Foi? Não, na época da construção dos 3 prédios lá em cima. Certo. O senhor denunciou isso? Já teve processo quanto a isso? Não, a universidade não abriu, porque o diretor na época era Ronaldo Nascimento. O senhor denunciou quando? Eu denunciei durante a sindicância. Agora em 2010. O senhor sabia disso antes, mas não quis revelar, só denunciou por... Não, porque os vigilantes que foram demitidos, que estavam trabalhando com o irmão dele, e que denunciaram, o professor Ronaldo disse: enquanto eu estiver aqui, vocês não são demitidos. Porque eles ficaram com medo. Sim, mas foi uma vingança que o senhor fez a denúncia? Não foi vingança, não fui eu que fiz a denúncia, foram eles. Fala pro senhor. E eles foram demitidos por isso. Assim que o professor Ronaldo saiu, ele resolveu demitir. O senhor já trabalhou lá, assim, já exerceu alguma chefia, algum cargo de chefia? Eu vejo Nunca tive cargo. Comentou que foi do sindicato ou foi... Não, eu sempre fui militante de sindicato, hoje sou dirigente sindical. Está afastado? Não. Meu horário é flexível. Eu dou um expediente de sindicato, outro lá. Mas o senhor disse que já foi presidente, não foi? Chegou a se afastar? Não chega lá no sindicato, não tem a figura de presidente. A direção é colegiada. Os 11 é que decidem o voto. É aqui, né? É local? Não, é estadual. Estadual, né? Estadual. Certo. O senhor acha que talvez essa perseguição que o senhor alega aí tenha acontecido por conta da sua atuação como dirigente sindical? Não? Com certeza, até porque quando tinha paralisação nacional, ele assediava vários alunos, vários servidores. Tenham cuidado que vocês estão em estágio probatório. E aí isso eu levei para o conselho, porque o conselho aprovou por unanimidade essas paralisações. Né? Assim, eu só peço que o senhor seja objetivo, porque são não, vários fatos. Eu quero em relação à sua vida, aos seus problemas. Não, comigo, com a instituição. Não traga problemas de outras pessoas aqui, que aqui não é o momento de discutir problemas dos outros. Você está trazendo problema do senhor aqui para a gente vai tentar resolver, né? O senhor disse que teve assédio moral das pessoas da instituição. Quais foram esses assédios morais? Em relação como professor, como profissional, como servidor, né? Como servidor. Foi em relação à parte do PAD que foi instaurado? Não, porque o assédio moral foi em relação ao trabalho. A partir de 2009, quando eu fui lotado numa sala para não fazer nada. Certo. Aí desviaram o senhor da sua atividade lá. Eu só vim trabalhar na minha atividade. O senhor trabalhava em que lá? Nesses 30 anos, quando eu fui trabalhar no serviço social em fevereiro agora. Fevereiro agora? O resto foi... Mas seu cargo é qual? É técnico, é? Assistente em administração. Assistente. E antes o senhor fazia o quê? Antes do problema que aconteceu? Antes do problema, eu estava trabalhando no NTI como técnico de TI, técnico de tecnologia da informação. E o senhor tem formação para isso? Com hardware e software. Eu aprendi software. Certo. Mas na universidade costuma acontecer isso, nas pessoas às vezes terem uma formação, às vezes por necessidade, ainda mais no interior, né? Hoje é uma constante. Aqui no interior sempre houve. Sempre houve? Sempre houve e ainda tem.
Não só com o senhor, com várias outras pessoas lá. Com várias outras pessoas lá. Antes mesmo desse problema em 2009. Hã? Antes do problema. Antes do problema de 2009, é como eu disse, foi antes de 2009 que já passaram outros reitores lá antes do Jeová. O rei Jeová foi reitor? Qual é o não, dele? O reitor fica em Recife. Fica em Recife. A universidade é uma unidade da Universidade Rural. É a universidade, sim, mas o reitor não, mas o diretor aqui, quem era o Jeová? O Jeová está aí na direção desde quando eu cheguei aqui em 91. 91. Então ele acompanhou todo esse processo. Ele acompanhou e... O senhor pode dizer que é inimigo do Jeová, não? Olha, quem deixou de dirigir a palavra a mim foi ele. Fui eu. E dessas outras pessoas aqui, Carlos Romero? Carlos Romero, eu dirigi a palavra a ele, né? Cumprimentava, porque eu trabalhava, não era lotado numa sala dele, até esse processo estourar. Quando ele deu o depoimento dele, que foi triste, que a gente vai provar aqui, né? Que ele faltou com verdade em tudo. Isso o senhor falando no processo de sindicância, né? Da sindicância. Depois da sindicância eu parei de falar com ele. E os outros professores, as outras pessoas, que Valmar, Jaqueline, Marinalva, Betânia, o senhor teve inimizade com essas pessoas? Em Betânia, não, cumprimentei Betânia agora. Ela era presidente foi comissão da... Marinalva, Jaqueline. Marinalva e Jaqueline, deixei de dirigir a palavra também depois disso aí. Por quê? Porque eles faltaram com verdade aí de forma descarada. Em relação ao que? A sindicância? A sindicância. E Valmar? O Valmar, porque o Valmar também era copartícipe Esse processo dessas pessoas aqui, em relação à sua avaliação, que o senhor não teve avaliação, ficou um bom tempo sem receber. Fiquei. Minha avaliação que era para ser feita em junho de 2011, só foi feita em dezembro de 2012. O senhor recebeu progressão? Eu recebi a progressão, o atrasado ainda ficou... Recebeu o atrasado também? Ainda ficou 6 meses lá para exercícios anteriores. Mas o senhor já recebeu? Já. Os atrasados a partir de julho de 2011? De julho de 2011 não. De julho a dezembro de 2011 ficou para exercícios anteriores. Porque ele só pode pagar no... O senhor não recebeu até agora? Não. O senhor pagou aquelas faltas que não foram abonadas? Teve que descontar do seu salário? Não, ele nunca... As faltas continuam. Mas descontaram os salários? Descontaram. Inclusive, o senhor justifica dizendo que na verdade estava no Congresso lá. Em Poços de Caldas. E o senhor pediu autorização para sair? Avisou? Não. A federação que me requisitou. Mas você não tinha a obrigação de comunicar ao seu chefe de imediato, não? Não, porque a federação mandou diretamente para o reitor. Em Recife? Em Recife, para ele. Mas você não tem que informar o chefe imediato, não, da unidade? Não. Pela estrutura administrativa? Não, até porque eu não me dirigi a ele. Mas no trabalho você tem que se dirigir ao chefe. Não. Mesmo que de forma institucional. O procedimento foi esse. Quando o reitor recebeu, e o procedimento normal é o reitor deferir, comunicar ao setor onde o servidor trabalha, ele fez o contrário. Ele enviou para cá, para os 2 diretores daqui. Então eles foram informados desse... Eles foram informados pelo reitor. Jeová e o Carlos, né? Foi. Está aqui a documentação. Então o senhor insurge também contra essas faltas aí, que o senhor disse que estavam justificadas, né? Foram quantos dias de faltas? Foram quase 10 dias. A questão do corpo de como os professores terem cometido essa assédio moral também, a objeto da ação, você também alega isso? Eu não entrei, com relação aos professores não, né? Com relação aos professores vieram acontecer... Foi depois. Então isso não é objeto, vamos esquecer, tá certo? Para mim já é suficiente, o senhor esclareceu, tá bom? Eu vou passar a palavra, se você tiver algum esclarecimento, depoimento, em relação ao depoimento pessoal do réu. Vocês têm a universidade, os outros advogados têm algum... Eu sou... Na realidade... Vamos organizar. Quem eu sou representando quem? A universidade, né? Da universidade, procurador. Você tem pergunta a ele? Na verdade, só fazer um breve resumo aqui, só para o senhor entender mais ou menos o que ele está dizendo. Você quer que eu faça para o senhor? Resumo não, só que... É bem pequenininho, é só para saber por que ele está dizendo que é o assédio moral. Finais, o senhor poderia ser se eu quiser, eu posso passar para alegações finais. Mas é bom que o senhor pergunte direto essa questão prática. Se o senhor tem um resumo aí, pode perguntar de acordo com o que eu não disse. As perguntas não podem ser repetitivas, tá certo? Tá bom. O senhor disse que não requereu seu afastamento para entrar na Compassubra, não é isso? No Congresso. Não requeri. Não requereu. Mas, de acordo com a portaria, com a resolução 205/2001, o senhor tinha que requerer pelo menos com 30 dias de antecedência a sua... Eu peço só uma questão de ordem, esclarecer. As perguntas têm que ser sobre questões fálicas. Questões jurídicas, portaria tal, ela vai constar em razões finais, tá certo, doutor?
Tá bom. Porque senão a gente vai ter uma discussão aqui jurídica. Se Não, mas tá não é bom justificado, que se não está justificado. Não é bom, porque a questão aqui a prova é oral. É só saber a questão prática que aconteceu na Universidade Federal Rural, né? Porque só teve esses desentendimentos com os reitores, diretores, professores, e não sobre se portaria tal autoriza ou não o procedimento assim assado. Tá certo? Vocês vão ter a oportunidade de dizer, a doutora vai também contestar as alegações na universidade, e é o momento depois, não para agora, tá bom? Eu peço a compreensão, porque tem muitas testemunhas, então assim, se a gente não botar a ordem, a gente vai terminar hoje. É porque a própria ação em si é confusa. A gente nem sabe por que ele quer o assédio moral. Eu explico só qual foi o assédio moral que o senhor sofreu. Porque aqui eu tenho 5 respondeu aqui assim, eu tentei captar se foi isso, se não, vou tentar resumir para ver se o senhor disse se tem mais alguma coisa. Certo. O senhor disse que o assédio moral foi por conta da processo de avaliação, que houve um atraso de quase um ano, né? Não, isso não está na ação. Não está na ação? Não está na ação. Não está na ação. O senhor disse que o assédio moral foi porque o diretor da unidade, Jeová, o Carlos Romero aí, teriam perseguido o senhor, transferindo o senhor de uma atividade que o senhor exercia para outra atividade que o senhor não tinha nem o que fazer. Também, isso. Não é isso? Um ponto é esse? Um ponto é esse. Em relação à perseguição deles em abertura de procedimento disciplinar, Disciplinar. Seria um assédio moral também? Foi a terceira tentativa essa. Outro assédio moral teria sido também, o senhor disse aqui também, em relação ao roubo, que o senhor... Não, o roubo foi consequência dos vigilantes que foram demitidos. Mas aí o senhor foi contra, o senhor denunciou, né? Mas também não está na ação, não. Não está na ação. Não está na ação. O roubo Não, sobre assédio moral, sobre isso, não tem nada a ver com a ação. que eu andava em cima As faltas também, em relação às faltas não abonadas. não abonadas. Isso também consta na ação, né? Essas consta da Confasul. Tem mais alguma coisa? Tem a questão de ter andado em carroceria de automóvel. Isso foi em que ano? Transportar Que o senhor usou? desde 91, quando eu cheguei aqui. Até quando o senhor ficou na carroceria? Até 93, mais ou menos, quando eu me surgi contra isso. De um modo geral, doutor, por obrigar a exercer atividades que não eram condizentes com o seu cargo. Ele acredita isso. que é isso, que é o assédio moral que ele sofreu. Teria mais alguma coisa? Não ter disponibilizado mesa e cadeira. É outra coisa que ele diz que teve assédio moral. Disponibilidade nenhum material para trabalhar e não ter nenhuma portaria até hoje me lotando em local nenhum. É tudo de boca. Só me confirme. E a outra, o assédio moral que ele disse que sofreu foi por todos os membros que participaram da comissão e deram depoimento contra ele. Aí ele disse que todos eles foram assédio moral contra ele. Foi isso? Nem todos. Mas na ação tá lá, o senhor chamou todos como réu, inclusive. Eu chamo como réu, só sei a presidente da comissão. Tem aqui Carlos, Jeová, o exato. diretor-geral, o diretor acadêmico, Praticamente o todos. reitor, porque o reitor... E quem é o reitor? Era o reitor? O reitor era Valmar Correia de Andrade, e isso aí, veja só, o reitor emite uma portaria me retirando de Serra Talhada no dia 28 de março. No dia 4 de abril ele manda essa comissão para quê? Na minha ausência, sem que eu tivesse conhecimento. E eu só vim ter conhecimento quando a Betânia foi na casa da minha mãe. Certo, E ela comunicou aqui a unidade, mas não me comunicou. Encarregou a SUGEP de me comunicar. Quer dizer, então não houve equidade Entendi. O reitor era Valmar. Jaqueline era o quê? Quer dizer, Jaqueline era coordenadora geral dos cursos. Geral. Marinalva. Marinalva era chefe diretora substituta do Jeová. Jeová, diretor Carlos Romero. Diretor-geral e acadêmico. E Betânia? Presidente da comissão de sindicância. Certo. Quanto à relação da Confasubra, que é o congresso que ele disse que participou e deram faltas porque não foi requerido. O senhor requereu? Não requereu. Não era obrigado. Como não era? Tá tudo bem. Ele não era obrigado, né? Porque a o única... procedimento não era esse na universidade? Nenhum servidor que foi para a posse de Caldas fez esse tipo de requerimento. A não ser Enaide de Queiroz Liberal, justamente para justificar minhas faltas que eles colocaram. Né? Essa resolução que ele fala aí diz respeito a Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e não de atividade sindical. Certo. Certo. Então o senhor não requereu para ir para lá e quando chegou foi surpreendido com as faltas. E fui de novo agora, o ano passado, em 2012, e não exigiram esse requerimento. Mas o senhor no dia quando chegou, aí o senhor fez a ordem inversa. O senhor requereu no dia 20 de... O congresso terminou dia 19. Deixa eu perguntar. O congresso terminou dia 19. Aí o seu dia 20 chegou e disse, agora eu vou requerer. Aí requereu no dia 20. Porque eu vim saber
esse procedimento. O senhor não era delegado da Confasubra, correto? Eu fui convidado como membro da comissão. Foi convidado, mas quem era o delegado da Confasubra era a doutora Enaide, que ela foi e recorreu nos trâmites legais. Certo. Mesmo assim, o senhor, sabendo que tinha que requerer, tinha essa portaria, Não, eu não sabia. não fez nenhum requerimento, não sabia. Não sabia. Nem fez questão de saber. Eu só vim saber quando voltei para Quando cá. voltou. E quando soube que ela tinha feito. Então o senhor se ausentou sem nenhum... Por que quis se ausentar? Disse, não, eu vou porque eu acho que eu tenho direito de ir, eu acho que eu tenho... Não, porque a Confasubra mandou para o professor Valmar e o professor Valmar encaminhou para cá. Eles independentes têm o meu conhecimento. Eu viajei sem saber do que Nos autos, tem toda a documentação que a gente vai falar na resolução final, só falta essa aqui, que é a resolução que requer... a resolução que requer que ele... É bom frisar, doutor, que ele falou aí, que você tem que pedir com 30 dias de antecedência. Quando eles aprovaram a saída de Enaide, ela já estava lá. Então não teve 30 dias. Só para explicar, apesar de existir um regulamento, existir um requerimento, mas na prática, como acontecia essa saída sindical? Vocês não informavam? Não, porque o sindicato manda a solicitação para o chefe, ou a FASUBRA, que é a Federação dos Sindicatos. Então a gente nem se dirige a eles. Tinha outro representante sindical que era da universidade e também foi. Foram Manuel Ivo, lá de Parnamirim, que pertence à universidade, certo. e como é o nome? José Marcos Lima de Ibibiri. Eles tiveram faltas, os dois? Nem tiveram falta e nem fizeram esse procedimento. Certo. É isso que eu queria saber. Esse requerimento da Enaide. O senhor está representando também a universidade? Exato. Pode passar o microfone, por favor. Você tem um... Tá, obrigado. Não, porque tá ficando Não, meio... um requerimento As ou uma informações estão pergunta ficando... uma pergunta, só pergunta. É usual que para o comparecimento nesses congressos haja uma eleição. A pessoa vai como representante do sindicato, existe uma eleição, né? E houve essa eleição. Só responde para cá. Houve a eleição, sim. O senhor foi eleito? Não, eu não fui eleito como delegado. Como eu disse, eu fui convidado pela federação para fazer parte da comissão eleitoral do Congresso que ia eleger a nova direção. Tá. A que título o senhor era dirigente sindical? Hoje o senhor é. Eu não era. Hoje o senhor, à época o senhor era dirigente sindical, o senhor tinha algum vínculo do sindicato? O sindicato pode sair convocando qualquer servidor que ele queira, sendo não ou não foi membro, o sindicato, porque a comissão eleitoral só foram 7. Do Nordeste só fui eu convidado. Foi uma da USP, Jupiara de Castro. Eu posso citar Cirle de Uberlândia. Foi Saul de Santa Maria. Foi outra menina de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que eu não lembro. Não precisa levar a voz, não, porque tá gravando, você tá perto do microfone, senão vai até dar microfonia, não vai gravar, tá certo? E foi Chicão de Goiás. Só foram esses, sim. E a outra menina do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, chamada Márcia Abreu, que por acaso ela é secretária-geral da bancada do PT na Câmara. Ela está à disposição mas ela foi para lá porque quem participa da comissão eleitoral do Congresso desse tem que ter uma certa vivência, né? Tem que ter um certo acúmulo, né? Então não é qualquer um que vai para lá. Mas a pergunta do doutor foi se o senhor foi eleito. Não, porque não precisa se eleger para a comissão eleitoral. O reitor foi eleito 2 vezes. Tem comissão eleitoral. Nem uma vez a comissão foi eleita. Entendi. Pô, responda a pergunta de forma objetiva, tá certo? Certo. Ele foi sem vínculo nenhum. Segundo, o senhor alega um dos fundamentos que teriam provocado dano seria a abertura da sindicância contra o senhor. A sindicância objetivava apurar que fatos? A sindicância, a princípio, objetivava apurar o fato de eu ter chamado Jeová de ladrão. Inclusive, na minha defesa prévia... E o senhor confirma que chamou ele de ladrão? Confirmo. Na minha defesa prévia... Tá. Outra pergunta. O senhor alega também como fato que tenha causado dano a oposição de faltas no senhor. Nesses dias em que foram colocadas as faltas, o senhor compareceu ao serviço? Nesses dias que foram colocadas as faltas, teve muitas faltas em que eu compareci ao serviço. E foram colocadas faltas até por atraso. Numa das seus pedidos vem dizendo que o senhor incluiu várias faltas que foram colocadas no seu serviço. Recordem que de uma vez o senhor eu sou chefe de polícia. Não tá gravando, não? O senhor tá desligado, né? Não tô sabendo. Tá. Então, o senhor, em uma dos pedidos, diz que impugna várias faltas que foram imputadas no seu, por falta do serviço. O senhor não compareceu ao serviço, porque pela doença que o senhor tem, e o senhor sabe disso. O senhor sofre de alcoolismo? Sim.
Já chegou a faltar ao serviço por conta disso? Sim. Quantas vezes? Quantos dias reiterados? Não, nunca passei mais de 8 dias. 8 dias, sem justificar a coordenação. O senhor já faltou. Geralmente a família comunicava. Né? Mas o senhor confirma que o senhor não justificava. Tem depoimento seu na sindicância dizendo que o senhor faltava sem justificar. Já passou a... eu não me dirigi a palavra a... Aí por conta disso o senhor achava que poderia faltar sem justificar. Minha família ligava para lá e dizia, ó, ele tá de novo, caiu naquela. Sua esposa? Minha esposa. No caso, certo. Já chegou sobre o efeito do álcool no trabalho? Era comum. Oi? Já chegou sobre o efeito do álcool no trabalho? Olha, quando a gente bebe hoje, bebe até meia-noite, e no outro dia você está lá de 7 horas da manhã, você ainda está sob efeito de álcool, né? Certo. O senhor disse que não tinha nem mesa nem cadeira, não é isso? É um dos outros diversos pedidos que o senhor faz, que é do dano moral, porque não tem mesa nem cadeira. Desde a época que trabalhei no NTI também, foi negado mesa e cadeira, até os estagiários. Mas o senhor... Só um instante, tem que dar uma pausa. O quê?